A Dinamarca enviou tropas adicionais para a Groenlândia em meio às tensões com os Estados Unidos, após declarações do presidente Donald Trump sobre o território autônomo dinamarquês. O chefe do Exército Real dinamarquês, Peter Boysen, e um contingente de soldados desembarcaram em Kangerlussuaq, no oeste da Groenlândia, na noite de segunda-feira. Relatos da mídia dinamarquesa indicam que 58 tropas chegaram, somando-se aproximadamente 60 já presentes para exercícios militares multinacionais. O movimento ocorreu horas depois de Trump, em entrevista à NBC News na segunda-feira, ter se recusado a descartar o uso da força militar para assumir o controle do vasto território ártico, rico em minerais, respondendo sem comentários a uma pergunta sobre o assunto. A Dinamarca já expressou abertura a uma maior presença militar dos Estados Unidos na Groenlândia, mas reafirmou que o território não está à venda e que qualquer tentativa de tomá-lo pela força significaria o fim da OTAN. A insistência de Trump colocou as relações entre os Estados Unidos e a Europa em seu ponto mais baixo em décadas, levantando temores sobre uma potencial desintegração da aliança transatlântica. Paralelamente, a ameaça de Trump de impor tarifas à Dinamarca e a outros 7 países europeus elevou o risco de uma guerra comercial. A União Europeia deve realizar uma reunião de emergência na quinta-feira para discutir uma resposta, considerando desde tarifas retaliatórias até a ativação de seu mecanismo anticoerção, conhecido como bazuca comercial. O que estamos testemunhando no Ártico é mais do que uma simples disputa territorial. É a manifestação clara de uma nova era geopolítica onde o senso comum e os interesses nacionais, encarnados pela liderança do presidente Trump, se chocam frontalmente com a complacência burocrática e o globalismo sonolento da velha Europa. Enquanto a mídia mainstream, neste caso a Al Jazeera, tenta pintar o quadro de um Donald Trump beligerante e irracional, ameaçando um pacífico e pequeno Dinamarca, a verdadeira história que eles se recusam a contar é a da abdicação criminosa do Ocidente perante seus próprios interesses de segurança e da soberania preguiçosa de nações que há muito delegaram sua defesa aos outros. Vamos colocar os fatos em perspectiva. A Groenlândia não é apenas um pedaço de gelo remoto. É um território vasto, rico em recursos minerais críticos e de importância estratégica colossal no cenário de uma Rússia e uma China cada vez mais assertivas no Ártico. A pergunta que nenhum jornalista do establishment faz é: quem está realmente garantindo a segurança do Atlântico Norte há décadas? A resposta é os Estados Unidos da América e os contribuintes americanos. A Dinamarca, como tantos outros membros da OTAN, tem consistentemente falhado em cumprir suas obrigações mínimas de defesa, aproveitando-se do guarda-chuva de segurança americano, enquanto direciona seus recursos para construir estados de bem-estar social extensos em casa. A insistência de Trump em que os aliados paguem sua parte justa, ou, no caso de ativos estratégicos, reconsiderem arranjos que beneficiem a segurança coletiva, não é uma ameaça. É um chamado à responsabilidade adulta que a classe política europeia, acostumada a um mundo pós-Guerra Fria, onde os Estados Unidos limpavam todas as bagunças, se recusa a ouvir. A reação dinamarquesa, enviar um punhado de tropas em um gesto simbólico de força, é quase patética em sua inadequação. É o equivalente a erguer uma cerca de jardim para deter um furacão. Eles falam em fim da OTAN se os Estados Unidos agirem, mas a hipocrisia é espantosa. A aliança já está à beira do colapso, precisamente porque membros como a Dinamarca tratam-na como um clube social onde os benefícios são garantidos, mas as contas nunca chegam. Trump não está destruindo a OTAN, ele está tentando salvá-la de si mesma, forçando uma confrontação com a realidade de que a segurança tem um custo e que a soberania sem a capacidade de defendê-la é uma fantasia. Observe a linguagem usada pelos burocratas. Soberania, direito internacional, estabilidade transatlântica. São palavras-código do establishment globalista para manter o status quo que os beneficia. A União Europeia, essa máquina burocrática não eleita, ameaça acionar seu bazuca comercial contra os Estados Unidos. Pense na arrogância. Enquanto dependem dos militares americanos para sua segurança fundamental, os tecnocratas de Bruxelas ousam ameaçar guerra econômica, porque um presidente americano ousa colocar os interesses de seus cidadãos em primeiro lugar. É a mentalidade de um adolescente mimado que ameaça quebrar seus próprios brinquedos quando o pai corta a mesada.
E quem sofreria com essas tarifas? Não os políticos em Copenhague ou Bruxelas, mas os trabalhadores dinamarqueses, os agricultores, as pequenas empresas, o cidadão comum que paga o preço pelas guerras de ego de suas elites desconectadas. E não nos esqueçamos do povo da Groenlândia, citado rapidamente no final da reportagem com uma pesquisa mostrando sua oposição à união com os Estados Unidos. Mas perguntamos, essa opinião foi formada em um vácuo? Ou foi moldada por décadas de administração dinamarquesa e narrativas culturais que inevitavelmente pintam o nacionalismo americano como uma força perigosa? Onde está a discussão sobre o potencial econômico para os groenlandeses sob um arranjo diferente? Onde está a reportagem sobre como a Dinamarca administra seus recursos? É muito mais fácil para a mídia apresentar isso como um desejo democrático contra a agressão do que como uma complexa questão de governança, desenvolvimento e segurança de longo prazo. A verdade inconveniente que a Al Jazeera, a BBC, a CNN e todos os outros não vão dizer é esta. O mundo ordenado pós-1945, construído e sustentado pelos Estados Unidos, está se desfazendo. E está se desfazendo porque as nações que mais se beneficiam dele se tornaram gordas, preguiçosas e moralmente confusas. Enquanto os Estados Unidos, sob Trump, buscam reafirmar um princípio básico de relações internacionais, que os acordos devem ser mutuamente benéficos e que a soberania exige responsabilidade, as elites europeias respondem com apelos emocionais a normas e instituições que só funcionam porque os americanos as bancam. O que está em jogo aqui vai muito além de quem controla um território no Ártico. É uma batalha entre duas visões de mundo. De um lado, a visão conservadora, realista, que entende que nações são entidades soberanas com interesses próprios, que a segurança é fundamental e não pode ser terceirizada indefinidamente, e que acordos devem ser revisados quando as circunstâncias mudam. Do outro, a visão globalista e progressista, que acredita em instituições supranacionais, em normas abstratas acima da ação nacional, em um caminho inevitável para uma governança mundial, onde identidades nacionais e interesses soberanos são vistos como obstáculos ao progresso. Quando Mark Rutte fala em segurança coletiva, o que ele realmente quer dizer é que a Dinamarca deve poder continuar gastando uma fração mínima do seu PIB em defesa, enquanto os contribuintes americanos em Ohio e Texas pagam a conta. Quando Ursula von der Leyen fala em respeito inequívoco à soberania, ela ignora que a verdadeira soberania da Dinamarca só existe hoje porque gerações de soldados americanos estiveram dispostas a morrer por ela. A hipocrisia é sufocante. Os possíveis desdobramentos são claros. Ou a Europa acorda e começa a levar a sério sua própria defesa e suas responsabilidades, tratando os Estados Unidos como um parceiro e não como um pai rico, ou a aliança transatlântica, como a conhecemos, se dissolverá. Trump não é a causa da dissolução. Ele é o sintoma de um paciente que já estava gravemente doente. O chamado dele é um ultimato. Ajam como aliados adultos, compartilhem o fardo ou considerem-se responsáveis por sua própria segurança em um mundo perigoso. Concluindo, esta crise da Groenlândia é um microcosmo perfeito da revolução que Trump representa na política global. É o senso comum contra a diplomacia de salão. É o interesse nacional contra o globalismo vago. É a responsabilidade fiscal e de segurança contra a dependência eterna. Enquanto as elites em Copenhague, Bruxelas e nas redações liberais do mundo entram em pânico e lançam anátemas, o cidadão comum, tanto na América quanto na Europa, deve se perguntar: por que devemos nós, que trabalhamos duro, subsidiar indefinidamente a defesa de nações que são perfeitamente capazes de se defenderem, mas escolhem não o fazer? Por que a ideia de que os acordos devem beneficiar ambos os lados é considerada radical? A resposta é que, para a classe governante globalista, qualquer um que questione seu sistema de livre ação é uma ameaça. Trump questiona, e é por isso que eles o temem. A questão que fica para os povos da Europa é: eles continuarão a seguir elites que os levaram à irrelevância estratégica ou redescobrirão o valor e o custo da verdadeira soberania? O relógio do Ártico está correndo, e o gelo sob os pés da velha ordem está, literal e figurativamente, derretendo.